criança aponta para o teto e ri, mas o que o pai descobre ao abrir é surpreendente. Daniel estava sentado no chão da sala, cercado por brinquedos espalhados. O riso de Lucas ecoou, doce e inocente, como se fosse a música que ele tanto precisava. O menino estava maravilhado, apontando para o teto com os olhos brilhantes. "Olha, papai! O homem amigo tá lá em cima!" Aquelas palavras pararam no coração de Daniel. Um homem amigo? O que poderia ser aquilo? Nos primeiros meses após a morte de sua esposa Clara, Daniel lutava contra a dor amarga da perda. Ele havia se trancado em seu próprio mundo, onde cada canto da casa parecia ecoar a presença dela. Mas ali estava Lucas, sua luz na escuridão. Agora, Lucas estava encantado com algo além da compreensão de Daniel. Ele se levantou, se aproximando do filho, e viu os pequenos dedos que tremiam de excitação. "O que você está vendo, filho?" Daniel perguntou, a curiosidade misturada com uma ansiedade estranha. "Um homem amigo. Ele quer brincar." Aquele momento causou um arrepio na espinha de Daniel. A ideia de uma entidade à espreita, escondida nas sombras do teto, era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Ele sempre ouvira histórias sobre fantasmas e espíritos, mas nunca tomara isso a sério. Mas agora, seus instintos de pai começaram a se agitar e, em um impulso súbito, decidiu que era hora de desvendar aquele mistério. "Vamos olhar para saber se ele está mesmo lá, ok?" Lucas acenou com a cabeça, toda a sua alegria desbordando em sorrisos. Subiram até o sótão, um lugar empoeirado e esquecido. O ar estava pesado, cheio de memórias guardadas e histórias não contadas. Daniel olhou para o antigo forro, sabendo que há muito precisava ser consertado. Com esforço, ele puxou uma tábua com as mãos trêmulas. E quando a madeira se afastou, uma nuvem de poeira se ergueu, deixando o ambiente ainda mais místico, quase assustador. E foi ali que encontrou uma passagem secreta, coberta de poeira, parecia chamar por eles. Ao abrir a porta desgastada pelo tempo, a luz fraca de uma lanterna revelou um espaço oculto, repleto de relíquias familiares. Fotografias antigas, objetos que uma vez pertenceram a seus antepassados, tudo envolto em um mistério que o deixava intrigado. No centro, uma caixa de cartas, amareladas e frágeis, chamou sua atenção. Cautelosamente, ele a abriu. As cartas falavam de uma conexão obscura entre sua esposa e o mundo espiritual, coisas que ele nunca imaginara que fossem possíveis. O coração de Daniel disparou. Sentiu a dor e o arrependimento o invadirem. Ele nunca percebeu que Clara carregava tanto sofrimento. Nesse momento sombrio, enquanto o passado se entrelaçava com o presente, um luminoso espírito apareceu diante de Lucas. Um ancestral, com olhos tristes e um pedido desesperado. "Ajude-me, pequeno!" O chamado reverberou nas paredes do sótão, preenchendo o espaço com uma energia que Daniel nunca presenciara. O tempo parecia parar. Estava claro que ele precisava proteger seu filho. Mas como lidar com essa nova realidade? Agora,
O divertido riso de Lucas ecoava como um eco de advertência, e Daniel entendeu que o que começara como um simples momento de alegria havia se transformado em uma jornada pelas sombras de sua própria história. O homem amigo? Ele estava ali com uma missão que desafiaria tudo o que Daniel acreditava saber. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Daniel viu o espírito diante de Lucas, seu coração disparou. O que era aquilo? O homem amigo? A luz suave envolvia a sala, mas o medo tomava conta dele. Não era só um jogo. Havia algo profundo e sério ali. Ele queria proteger Lucas, mas não tinha ideia do que fazer. Lucas, vem aqui! Daniel chamou, tentando manter a calma. O olhar do filho, cheio de fascínio, o deixou ainda mais nervoso. Olha, papai! Ele tá triste! Quer ajuda! Gritou Lucas, estendendo a mão para o espírito. Um arrepio percorreu a espinha de Daniel. Ele se aproximou, ainda assim hesitante, enquanto a imagem do ancestral se tornava mais clara. O espírito olhou nos olhos de Lucas com uma súbita intensidade que fez Daniel parar. Ajude-me, pequeno! Ele repetiu, e a voz parecia ecoar nas paredes do sótão. Mas antes que Daniel pudesse entender o que estava acontecendo, uma luz ofuscante fez o espaço parecer tremer. Uma catástrofe de memória e desespero se instalou no coração de Daniel. Então, do nada, a porta do sótão se fechou com um estrondo. O que foi isso? Ele gritou, a tensão acumulando na sua garganta. Com um pânico que subia pelas suas veias, ele tentou puxar a porta, mas estava trancada. A luz do espírito se intensificou, criando sombras dançantes que refletiam desespero. Não! Daniel berrou. Lucas estava próximo demais. Afastem-se dele! Mas o menino estava completamente hipnotizado. O homem amigo sorriu, mas esse sorriso não parecia amigável. Era quase uma armadilha. E naquele instante, uma corrente de ar gelado atravessou o espaço, e junto com ela, um grito quase insuportável irrompeu. Daniel cobriu os ouvidos, mas não podia escapar. Era uma onda de dor, um lamento que parecia vir de dentro dele mesmo. Clara! Ele gritou, e então se lembrou da sua esposa. Havia algo familiar na voz do espírito, algo que o fez hesitar. Clara? Ele sussurrou. O espírito hesitou, como se reconhecesse o nome. Lucas ainda estava ali, e a presença do homem amigo se tornou mais opressora. Precisamos sair daqui, Daniel disse, puxando Lucas para perto de si. Eu quero ajudar! Ele é meu amigo! Lucas insistiu, mas algo no olhar do espírito fez Daniel perceber que ele não estava ali só por bondade. Havia um motivo oculto, algo que conectava a sua esposa a tudo isso. Lucas, volta aqui agora! Daniel gritou, mas a criança já estava se movendo para o espírito. Não, não, não! Daniel pensou, um nó se formando na garganta. Lucas, pare! O espírito então se inclinou para Lucas e, com um gesto de mão,
abriu uma nova dimensão de luz. Era como se um portal se abrisse atrás dele, e Daniel pôde ouvir sussurros, vozes que o chamavam, arrastando-o para uma verdade que nunca poderia imaginar. Clara! O que está acontecendo? Daniel gritou, mas uma onda de energia o atingiu, fazendo-o recuar. Ele viu Lucas quase sendo puxado para o portal. Não, meu filho! Ele rugiu, lutando contra a força invisível que tentava separá-los. E no momento seguinte, tudo se apagou. Quando Daniel recobrou os sentidos, estava em uma sala diferente. O sótão havia desaparecido. Ele olhou ao redor e viu objetos familiares, fotos antigas, brinquedos de Lucas. Mas algo parecia errado. A luz era mais intensa, mas não havia sinal do espírito. Lucas estava quieto ao seu lado, e Daniel sentiu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Agora sabemos a verdade, papai, murmurou Lucas com uma expressão estranha. Daniel o encarou, sua mente à mercê das dúvidas. O que tinha acontecido? E como aquela conexão com Clara, sua amada, agora os afetaria? O que mais estava oculto nas sombras que ele ainda não tinha descoberto? A angústia e a esperança se entrelaçaram enquanto ele tentava entender o novo horizonte à sua frente. Quando Daniel recobrou os sentidos, estava em uma sala diferente. O sótão havia desaparecido. Baseado em uma luz intensa, ele olhou ao redor, tentando entender onde estava. Os objetos familiares estavam lá. Fotos antigas, brinquedos de Lucas, mas algo parecia errado. A atmosfera pulsava como uma batida nervosa e ele sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? Sussurrou, sentindo a tensão aumentar. Lucas ficou em silêncio ao seu lado, seus olhos grandes e brilhantes. Agora sabemos a verdade, papai. Ele murmurou com uma expressão estranha. Daniel não conseguia decifrar o que havia mudado. A maneira como Lucas falou deixou um nó na garganta de Daniel, e a angústia crescia. A verdade sobre o quê, filho? Ele esperava a resposta, mas a criança apenas olhou para a porta da sala, como se algo a atraísse. Antes que pudesse pensar em mais perguntas, a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher alta, com um ar familiar. Clara! A respiração de Daniel parou. Clara? Ele sabia que não poderia ser. A mulher sorria, mas a suavidade em seu rosto era acompanhada por um brilho profundo. Era como ver um espírito renascido. Papai, é a mamãe! Lucas pulou de alegria, correndo em direção a Clara. Mas Daniel ficou paralisado, um turbilhão de emoção fazendo tremer. Como isso era possível? Ele olhou de volta para Lucas e depois para Clara, que se agachou para abraçar o menino. O sentimento de felicidade era imenso, mas havia uma sombra de medo no coração de Daniel. Você está aqui, ele conseguiu dizer, lutando contra as lágrimas. Mas como? Você estava? Eu nunca fui embora, meu amor, Clara respondeu, sua voz como música. Eu estive sempre perto de vocês. Estava apenas esperando o momento certo. A confusão de Daniel aumentou. O momento certo para quê? Para que vocês entendessem, ela disse, olhando nos olhos de Lucas. A criança sorriu para a mãe, mas Daniel sentia a gravidade da situação. Entender o que é, Clara? O que você quer dizer?
sobre o homem amigo e o que ele representa. Clara continuou, seu olhar detendo-se em Daniel, de forma intensa. O homem amigo é parte de você também. Parte de nós. Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela falava como se tivesse uma conexão com o espírito que o aterrorizava. Não, não pode ser, ele murmurou, a voz embargada. Você não pode estar envolvida. Mas ao dizer isso, percebeu que a verdade estava bem ali, diante de seus olhos, como uma névoa que começava a se dissipar. Ele lembrou das cartas, da conexão entre Clara e o mundo espiritual. Você conhecia isso tudo? Sim, amor. Havia mais do que você sabia, muito mais, e agora é a sua vez de entender. Clara se aproximou, mas Daniel recuou. Uma mistura de amor e raiva se contorcendo dentro dele. Você me deixou no escuro, Clara! Você não me contou sobre isso! O grito saiu como um eco de dor. Mas Clara não recuou. Eu não queria te magoar. Fui forçada a manter segredos para proteger você e Lucas. O homem amigo está aqui para ajudar. Ele é um guia. Mas agora precisamos ir a um lugar seguro. Eles estão vindo. O seu olhar era apressado. E pela primeira vez ela parecia verdadeiramente assustada. Quem está vindo? Daniel questionou. Seu coração começando a bater mais rápido. Neste momento, ele percebeu que a mesma força que tentou afetar Lucas poderia estar se aproximando novamente. Clara, o que você está escondendo? Com um raised brow, ela fez um gesto amplo. E a sala parecia vibrar. As paredes começaram a tremer, e então um som crescente de vozes sussurrantes se fez ouvir, ameaçando tomar conta de tudo. Precisamos sair agora, amor. A verdade que você está buscando é ainda mais profunda e pode ser perigosa. Daniel sentiu um arrepio gelado enquanto olhava para a mulher que amava e que agora parecia tão distante. O que mais você esconde, Clara? O que mais está por trás disso? Ele sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas a verdade era como uma camada de escuridão prestes a ser exposta. E ele não estava certo se estava pronto para isso. A porta por onde Clara havia entrado fechou-se com estrondo e a sala foi tomada por uma luz intensa, deixando Daniel no escuro sem saber o que viria a seguir. Lucas! Ele gritou, mas tudo estava se transformando rapidamente em uma confusão de sombras e sussurros, envolvendo-o em um mistério profundo e aterrador. Quando Daniel recuperou os sentidos, estava em uma sala diferente. O sótão havia desaparecido. Olhou ao redor. A luz intensa quase o cega. Objetos familiares estavam ali. Fotos antigas, brinquedos de Lucas, mas algo estava errado. A atmosfera pesava como uma nuvem carregada. O que aconteceu? Ele sussurrou, seu coração batendo rápido. Lucas estava ao seu lado, com os olhos brilhando. Mas algo no olhar do menino o deixou inquieto. Agora sabemos a verdade, papai, ele murmurou. Sua expressão estranha, como se carregasse um segredo profundo. Sobre o quê? Filho? Daniel perguntou, sua voz tensa. Antes que pudesse ligar os pontos, a porta se abriu lentamente. Era Clara, mas não a Clara que ele conhecia. Ela tinha um brilho intenso nos olhos, uma aura que transparecia poder. Clara? Daniel se recusou a acreditar. Ela sorriu, mas algo em sua expressão mostrava que não era apenas um reencontro.
Eu sempre estive perto de vocês. Estava esperando o momento certo. A voz dela tinha um tom que fez Daniel gelar. O momento certo para quê? Sua mente girava com perguntas. Para que você e Lucas entendessem, Clara começou, mas uma sombra escura pareceu atravessar seu rosto. A sala tremeu um pouco e o som de vozes sussurrantes aumentou, como se uma tempestade estivesse se formando. Sobre o homem amigo e o que ele representa. Ela continuou, olhando diretamente para Daniel. Ele é parte de você também. Parte de nós. O mundo de Daniel desabou. As peças do quebra-cabeça que ele não conseguia encaixar começaram a se mover de forma caótica. Não! Como você pode estar conectada a um espírito? Daniel, Clara disse, a voz carregada de um peso que ele nunca tinha ouvido. Eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele disparou. O que isso significava? Eu estou aqui para proteger nosso filho e enfrentar aquilo que vem pela frente. Um pânico crescente dominou Daniel. Quando ele olhou para Lucas, o menino estava parado em silêncio, a expressão fixa em Clara. O que estava acontecendo? Mãe, o que você quer dizer? Lucas perguntou. Sua voz pequena, protetora. Daniel sentiu um nó na garganta. Lucas, não ouça isso! Precisamos sair daqui! Mas Claire subiu a voz. Eles já estão aqui! As paredes começaram a tremer e um som ensurdecedor de vozes se fez ouvir. Gritos. Lágrimas. Então, tudo apagou de novo. Daniel foi empurrado para uma nova sala, mais vasta e sombria. Onde estamos? Ele olhou ao seu redor, mas não havia sinal de Clara ou Lucas. Apenas sombras. Uma onda de desespero o atingiu. Daniel gritou pelo filho, mas não houve resposta. Uma figura surgiu nas sombras. Seu coração parou. Era o homem amigo, mas seu olhar era diferente, mais profundo, mais sombrio. Você não estava preparado para isso, Daniel disse. A figura! A voz ecoou com um poder que fez Daniel estremecer. Prepare-se para a verdade. Clara não é apenas sua esposa. Ela é a guardiã de segredos que você nunca imaginou que existissem. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Ela fez um pacto para proteger o que mais ama. Agora você deve escolher, segue-a ou se perde na escuridão. Nesse instante, Daniel sentiu a confusão tomá-lo. Todos os momentos, todas as lembranças. Eram construções de uma realidade que agora pareciam fracas e oscilantes. Clara está me enganando? Ele sussurrou, suas mãos tremendo. O que mais ela me escondeu? As vozes ao redor começaram a sussurrar novamente, como um coro de almas perdidas. Escolha, Daniel! Escolha agora! O homem amigo se aproximou. Seu olhar era um abismo. Você nunca soube a verdade completa. Agora você precisa decidir se permanecerá na luz ou se perderá tudo para sempre. E assim a realidade de Daniel virou uma tempestade de incertezas. Ele estava prestes a descobrir que o que sempre pensou sobre amor e família era só uma parte da história. As consequências desse momento defendiam um caminho de desespero e revelações, onde tudo que ele conhecia poderia mudar em um piscar de olhos. Quando Daniel ficou paralisado diante do homem amigo, um frio cortante passou pelo seu corpo. A pressão era insuportável. Ele sentiu como se tudo estivesse em movimento ao seu redor,
e as palavras do ser etéreo ecoavam em sua mente. Terror começou a se espalhar por sua alma. Escolher o quê? Daniel gritou. Seus olhos estavam arregalados, sua voz tremia. Lucas estava ao seu lado, inquieto, com a mão estendida em direção ao homem amigo, como se estivesse prestes a tocá-lo. Volte aqui! Daniel ordenou. Mas a urgência em sua voz não parecia penetrar a mente do filho. Ele é meu amigo, papai! Lucas insistiu, envolto em uma inocência que cortava o coração de Daniel. As sombras ao redor começaram a se agitar. A sala tremeu e a energia se intensificou. Ele precisou se esforçar para não desmaiar. Lucas, vem aqui agora! Ele gritou mais uma vez. Mas o homem amigo sorriu. E essa expressão não era de um amigo. Era um desafio. Escolha! Daniel! O passado ou o futuro? O espírito fez um gesto e uma onda de luz se espalhou pelo espaço, revelando visões do passado de Daniel. Ele viu Clara, tão viva quanto naquela noite em que ela lhe dissera que o amava. Mas ao lado dela, agora havia outra figura. Uma mulher com cabelos negros e olhos profundos que pareciam penetrar sua alma. Quem é ela? Daniel sussurrou, confuso e surpreso. Algo no ar mudava, o coração disparou novamente. E ele sentiu uma conexão com a mulher que não conseguia compreender. Essa é a mãe de Clara, disse o homem amigo. E a revelação caiu como um raio. Você nunca soube que ela também tinha um passado, um vínculo com ele. Ele é o resultado das escolhas que ela fez. Ela fez um pacto? Daniel murmurou horrorizado. Todas as peças se encaixavam em sua mente, mas ao mesmo tempo, era como se seu mundo estivesse colapsando. Nesse instante, Clara apareceu, mas não como ele havia esperado. Daniel? Seu rosto brilhava, mas sua voz tinha um tremor inconfundível. Eu pensei que você nunca saberia. Você sabia sobre isso tudo? Ele gritou, o medo e a raiva misturados em seu peito. Sobre o pacto? Sobre essa mulher? O homem amigo começou a rir e o eco reverberou pelo espaço, como se a própria sala estivesse zombando dele. Você está prestes a entender tudo. Clara não é apenas sua esposa. Ela é a guardiã de algo que nunca soube que tinha. E Lucas, por que está morta? Lucas é o destino de sua linhagem. Uma conexão que transcende a vida e a morte. A afirmação deixou Daniel paralisado. Lucas! Ele gritou, desesperado. Mas a criança agora estava atrás de Clara, segurando sua mão, como se estivesse em um transe. Ele precisa aceitar a verdade, papai. O que mais posso dizer? Clara respondeu com uma tristeza nos olhos. E foi nesse momento que a sala mudou novamente. As paredes pareciam pulsar e uma sombra escura se aproximou dela. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um vento forte passou por ele, fazendo as luzes piscar. Você precisa escolher! O homem amigo gritou, e a sombra escura agora se tornou um vórtice que girava em torno de Clara e Lucas. Não! Daniel gritou, estendendo a mão, mas foi como se uma barreira invisível os separasse deles. Ele sentiu a dor de perder não apenas a esposa, mas também o filho. Não os leve! Ele estava pronto para correr e lutar contra tudo, mas o homem amigo segurou seu braço com uma força inesperada. Escolha, Daniel! Você pode seguir com eles ou permanecer aqui e desvendar a verdade. As palavras ecoavam
enquanto Daniel olhava para o quadro distorcido diante dele. O que ele achava que queria agora parecia uma armadilha. Quando a sombra se aproximou de Clara, uma luz ofuscante explodiu e tudo ficou em silêncio por um breve momento. E então, um grito. Era Lucas. O som fez ecoar no fundo da alma de Daniel. Ele olhou para a mãe de Clara e viu em seus olhos um abismo de sofrimento. Ajude-me, a mulher implorou. Mas não era ela que estava perdendo tudo. Era Clara, que estava prestes a ser tragada pela escuridão. Daniel percebeu uma verdade chocante. O homem amigo tinha razões próprias, e Clara estava mais entrelaçada naquele mistério do que ele podia imaginar. Clara! Ele gritou novamente. Mas o vórtice engoliu tudo. Quando a luz finalmente ficou escura, Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés e ele teve a certeza de que havia mais angustiante do que jamais poderia ter imaginado. O que aconteceu com eles? Daniel gritou, sua voz ecoando no silêncio. O que você esconde, Clara? Mas tudo o que restava era o eco de sua própria dúvida, enquanto a escuridão à sua volta se fechava como uma mortífera bolha. As visões do passado o assombravam, enquanto uma nova verdade começava a se formar, e com ela, um sentimento profundo de traição. E a única coisa que ele sabia com certeza era que a batalha estava longe do fim. Daniel ficou ali, cercado pela escuridão. O eco da sua própria dúvida reverberava nas paredes invisíveis que o aprisionavam. O homem amigo havia desaparecido, e ele estava prestes a ser engolido pela escuridão. O que fiz? Onde? Estão Clara e Lucas? Cada pensamento parecia uma faca, cortando ainda mais fundo em sua alma. E então, no meio do silêncio ensurdecedor, uma luz começou a pulsar. A luz era suave, mas rápida. Dançava ao seu redor, como se estivesse viva, até que se transformou em uma figura familiar. Era Clara, mas não era exatamente a mesma Clara que ele conhecia. Havia uma aura ao seu redor, uma mistura de amor e poder. Daniel, sua voz, era como um sussurro, mas uma onda de tristeza a acompanhava. Clara, o quê? O que aconteceu? O desespero transformava suas palavras em um grito. Ele sentia a pressão no peito aumentar, e a dor crescia a cada segundo. Você me deixou. Você e Lucas estavam. Eu nunca deixei você. Leve os olhos a si mesmo. Daniel, você sempre soube, no fundo, que havia algo mais em mim. Era como se ela estivesse tentando finalmente quebrar as barreiras entre eles. Mas ele não estava preparado. Um arrepio percorreu seu corpo. As sombras ao redor começaram a se agitar. Ele não é um amigo, Clara. Ele apenas quer nos separar. A certeza de Daniel fora somada ao terror, fazendo-o recuar. Mas Clara avançou, um brilho intenso nos olhos. Você não entende. O homem amigo não é o que parece. Ele é a chave para a verdade sobre nós. Daniel ficou paralisado. As palavras dela ecoavam, mas a confusão era profunda. Sobre nós? O que você quer dizer? Então, um riso baixo e perturbador ecoou. O homem amigo reapareceu, seus olhos escuros refletindo um abismo. Você realmente achou que poderia entender tudo? Que poderia escapar? A sensação de ameaça cresceu, e Daniel sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Eu vou proteger meu filho,
Daniel gritou, determinado, mas as palavras não eram mais dele. Elas eram um eco de sua vulnerabilidade. O homem amigo avançou, e tudo parecia girar ao redor deles. Protegê-lo de quê? Da verdade? A verdade está mais perto do que imagina. As sombras começaram a se aproximar, formando um espiral que parecia envolver Clara e Lucas, que agora apareciam ao fundo. "Papai!" Lucas gritou, e a voz tinha um tom de urgência que cortou o coração de Daniel. "Ajuda!" Daniel correu, mas ao voltar os olhos para Clara, uma imagem a paralisou. Clara olhava não como mãe, mas como alguém com um propósito oculto. Uma sombra diferente passou por seu rosto, algo que ele nunca havia visto. "Clara, o que você esconde? O que exatamente você é?" A expressão dela endureceu. A luz ao redor começou a pulsar com mais intensidade. "A verdade é que sou parte de algo maior, Daniel. E Lucas, ele é a chave para abrir a porta que eu não consegui." Nesse momento, a sala parecia vibrar, como uma tempestade prestes a eclodir. As paredes pulsavam e a pressão se intensificava. "Não!" Daniel sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O homem amigo riu de forma fria e as sombras começaram a engolir. "Clara e Lucas, as mentiras não devem permanecer. O preço da verdade será alto." Ele olhou para Daniel e seus olhos tinham uma profundidade que fazia seu coração afundar. Você nunca amou de verdade, Clara. E você estava sempre escondendo algo." O desespero tomou conta e as palavras saíram com um peso que quase o destruiu. Clara respirou fundo, mas as palavras que ela proferiu explodiram como uma bomba. "E se eu te dissesse que Lucas não é só nosso filho? Que ele é o resultado de algo que não entendemos?" Nisso a sala ficou paralisada e Daniel sentiu que seu mundo desabava de novo. "O quê?" A incredulidade tomou conta enquanto ela olhava em direção ao homem amigo. "Ele é a linhagem e há algo que você ainda precisa aprender a respeito da nossa história e da sua conexão com o homem amigo." Então tudo se transformou em um vórtice de luz e escuridão. E Daniel percebeu que estava prestes a ser pego em uma rede de verdades que ele nunca imaginou que existissem. Ele girou, perdido, enquanto a luz ofuscava tudo ao redor. Enquanto sentia tudo desmoronar, uma última frase de Clara fez seu coração parar. "Você precisa decidir, Daniel. Você pode escolher salvar Lucas ou continuar na escuridão." E então o grito de Lucas ecoou mais alto que nunca e tudo se apagou. Daniel estava ali, preso naquela escuridão, quando a luz explodiu, revelando Clara mais uma vez. Ela parecia tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. "Desculpe, papai!" Lucas gritou, a voz doce, mas carregada de urgência. "Ele está vindo!" A tensão subiu instantaneamente. A sala pulsava, as sombras girando como um tornado. "O que você quer dizer, Lucas?" Daniel perguntou, desesperado. Clara olhou para o filho, os olhos cheios de medo, e essa expressão fez tudo parecer ainda mais real, mais intenso. "Ele está atrás de nós!" Lucas exclamou, e Daniel sentiu um nó se formando na garganta. "Precisamos nos apressar! Não podemos ficar aqui!" E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, o homem amigo surgiu de novo, mas dessa vez com uma força imponente, como se a própria escuridão o tivesse fortalecido. "Você pensou que podia escapar, Daniel?" A voz ressoou,
profunda e ameaçadora. Daniel olhou para Clara e um pânico insuportável tomou conta dele. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? O que ele quer com Lucas? Os olhos de Clara estavam vidrados, e isso fez o coração de Daniel se apertar. Ele não é só um guia. Ele... Clara hesitou, e suas palavras começaram a se perder em murmúrios angustiantes. O homem amigo a interrompeu, um sorriso cruel nos lábios. Você está prestes a descobrir a verdade que mudou tudo. E então, em um movimento rápido, ele apontou para Lucas, e Daniel sentiu um choque percorrer seu corpo. Lucas! Ele gritou, mas uma onda de luz envolveu a criança, e em um piscar de olhos, Lucas não estava mais ali. Em seu lugar, continua. Uma sombra grotesca tomou forma. Uma imagem que parecia ser a soma de todos os medos que Daniel tentava evitar. Lucas, ele berrou, mas a voz ecoava como se estivesse lutando contra uma tempestade. O que você fez com meu filho? Daniel sentiu-se afundar na desolação. Ele não está perdido, Daniel. Ele é a chave. O homem amigo sorria triunfante, e isso rasgou a esperança que ainda restava. Ele é parte de algo que você nunca compreendeu. E você, querido Daniel, é muito mais do que acredita. Clara se aproximou, seus olhos cheios de lágrimas. Você precisa entender, Daniel, o que sempre estivemos escondendo. Lucas é empático, ele sempre teve esse dom. Você também sabia? É por isso que eles estão atrás de nós. As palavras dela caíram como pedras, cada sílaba batendo contra seu peito. Mas a revelação não parou por aí. E você, Clara? A voz do homem amigo silenciosamente traía um desafio. Você o protegeu por muito tempo, mas a verdade é que você também se aproveitou desse poder, não foi? A expressão de Clara se transformou. Um misto de dor e raiva surgiu. Eu nunca fiz nada por mal. Eu só queria protegê-lo. Proteger vocês. Nesse momento, a sala se agitou, as sombras vibrando com uma energia inquietante. E no meio dessa turbulência, uma conexão disparou entre Daniel e a imagem de Lucas, agora infundida com uma luz tênue, um reflexo do seu próprio ser. Se você quiser salvar seu filho, precisa escolher, Daniel, disse o homem amigo. A voz agora sussurrante e hipnótica. Você pode assumir o controle ou perder tudo de uma vez. Daniel olhou para Clara e o abismo entre eles cresceu. É isso que você queria me esconder? Que Lucas e eu somos parte de algo maior? Ela não respondeu, apenas desviou o olhar. E isso foi tudo o que Daniel precisava. A traição fervia em suas veias, acusando-a de esconder verdades que mudariam suas vidas para sempre. Você me fez acreditar que tudo isso era normal. E agora vemos que está longe disso. A sala culminou em um caos absoluto. E enquanto ele lutava contra a desilusão, um grito rasgou o ar. Era Lucas, uma mistura de dor e perda. Mas quando Daniel olhou, ele não viu mais seu filho. Era uma figura envolta em sombras, uma versão distorcida de Lucas e Clara. Escolhe agora, Daniel! O homem amigo exclamou, o poder em sua voz irrompendo como um trovão. E a luz e a escuridão colidiram em um espetáculo aterrador. Daniel sentiu a energia se acumulando, e ele entendeu a gravidade do que estava se desenrolando diante dele. Eu não posso perder nenhum de vocês, ele gritou, com a voz quebrando. Enquanto a sala começava a ceder à escuridão, uma nova verdade começou a se formar, deixando no ar uma única pergunta.
o que Daniel realmente estava disposto a sacrificar para salvar sua família. Daniel estava paralisado, as palavras do homem amigo ecoando em sua cabeça. Você pode salvar Lucas ou continuar na escuridão. O coração de Daniel disparou. Ele olhou em volta. A sala tremia, como se o próprio chão estivesse ouvindo. As vozes sussurrantes ameaçavam levá-lo à loucura. Lucas estava em perigo, e ele sentia isso em cada fibra do seu ser. Lucas! Gritou, a voz saindo como um eco de desespero. Volta aqui! Mas o garoto estava sendo puxado por algo invisível e aterrorizante. Um homem sorriu de forma sádica. Seu olhar convicto, como se soubesse que Daniel estava prestes a se quebrar. Escolha, Daniel. O futuro do seu filho está em suas mãos. O cheiro a mofo e poeira tomou conta do ambiente, e Daniel sentiu o estômago revirar. Era um jogo, um teste, e sua vida havia se tornado parte disso. Ele não sabia o que mais estavam escondendo dele. As sombras dançavam, se formando em figuras familiares que o cercavam. Ele viu Clara, mas não era Clara que amava. Com os olhos cheios de uma luz penetrante, ela começou a se distorcer, como se estivesse se desprendendo da realidade. Escute, amor. Você precisa... Mas a voz dela foi interrompida. O homem amigo fez um movimento brusco e Clara gritou. A sala explodiu em um turbilhão de luz e escuridão. Enquanto isso, Daniel lutava contra o pânico. Lucas, por favor! E então, de repente, a luz surgiu em uma coluna brilhante e Daniel viu Clara, mas sua expressão era como uma máscara. Ela sorriu e, em seguida, revelou seus dentes afiados. Você nunca soube, não é? Suas palavras cortaram o coração de Daniel como facas. Eu sou a chave, Daniel. Eu sempre fui. Clara, Daniel estava chocado. O que aconteceu com você? A transformação dela o atingiu como um soco no estômago. Eles estão vindo atrás de mim por causa de Lucas. Ele é a única coisa que me conecta à luz, mas também à escuridão. Você precisa entender que não é só nossa batalha. É uma guerra. As sombras começaram a rir e a risada se entrelaçou nas paredes. Reverberando o medo, Daniel ficou paralisado. Você quer dizer que esse homem amigo, ele não está aqui só para ajudar? Exatamente, ele quer Lucas. E eu fiz promessas que não posso mais cumprir. O olhar de Clara era intenso, repleto de dor. Eu desejei um filho que pudesse romper as correntes, mas às vezes o desejo tem um preço. Então, você sabia de tudo isso? Você mentiu para mim. A traição a feriu como uma lâmina. E naquele momento, o ambiente começou a se distorcer ainda mais, como se o universo estivesse reagindo às verdades que estavam sendo expostas. Daniel, você precisa decidir agora. O que você fará? Protege Lucas ou aceita a escuridão dentro de si? Clara estendeu a mão e algo em sua voz soava desesperado, mas ele hesitou. Escolher ou perder você? Isso é o que você está me pedindo? Essa não é uma escolha, é uma perda. Uma luz brilhante explodiu no centro da sala. E o homem, amigo, rugiu, sua figura se estirando como se estivesse crescendo em poder. Está na hora da verdade. A verdadeira natureza de sua linhagem será revelada. E então tudo ficou em silêncio. Um silêncio mortal. As sombras se condensaram em um espaço e no lugar delas uma figura surgiu. Uma mulher conhecida, mas diferente.
Era a avó de Clara, uma sombra de seu passado. Eu sempre estive aqui, Clara, e agora é hora de revelar o que você escondeu. E a tensão no ar era palpável. O rosto de Clara ficou pálido como nunca. Não, não pode! Isso não é o que você quer! Clara gritou, seus olhos se arregalando em medo. Daniel sentiu que tudo estava prestes a desmoronar, e enquanto olhava para a figura que tinha tirado a paz de sua vida, uma verdade chocante alcançou seu coração. Você sempre esteve ligada à escuridão, Clara. O que você realmente é? A palavra realmente saiu de seus lábios como um veneno. A sala começou a girar e a avó da Clara apenas sorriu, um sorriso com um mistério profundo e sombrio. E antes que pudesse processar, a verdade o atingiu. Tudo o que ele sabia estava errado. A luz, a expansão da espiritualidade, tudo se transformou em um pesadelo iminente. O que você quer de mim? Daniel gritou, seu corpo tremendo de medo. E a sombra da verdade começou a engolir tudo ao seu redor. Enquanto a sala se desintegrava e os gritos ecoavam, a última frase da avó de Clara ecoou como um rugido. Você não pode escapar do seu destino, Daniel. É hora de aceitar quem você realmente é. A luz explodiu em chamas e tudo se apagou. Daniel ficou sem saber o que era real e o que era ilusão, sentindo que a escuridão havia tomado conta de sua vida. A luz explodiu em silêncios e sombras, e Daniel sentiu o chão se abrir sob seus pés. A figura de Clara, agora envolta em uma aura diferente, parecia se distorcer. O olhar da avó dela era uma mistura de dor e poder, uma expressão que parecia carregar segredos de gerações. O ambiente pulsava com tensão, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Você não pode escapar do seu destino, Daniel! O homem amigo rugiu, sua voz reverberando como um trovão. As palavras cortaram o silêncio mortal, como um grito agonizante. E então, Clara, com lágrimas nos olhos, olhou fixamente para Daniel. Você precisa saber, ela começou, mas a voz dela desmoronou. As sombras ao redor começaram a dançar de maneira frenética. A energia não era mais apenas palpável. Era uma presença ameaçadora tentando esmagá-los. Lucas está em perigo, de verdade, ela insistiu. E seu olhar implorava por compreensão. Clara, por favor, o que está acontecendo? Daniel gritou, o medo pulsando com força em seu coração. Ele viu a avó de Clara se mover como se as sombras a guiavam, como se estivesse pronta para revelar algo devastador. E então ela falou, o vínculo que você e Clara compartilham vai além do amor. Vocês são partes de uma linhagem ancestral que foi marcada para fazer escolhas grandes. E Lucas é o eixo em que tudo gira. As palavras dela batiam em Daniel como ondas do mar, uma maré de revelações que o afogava. Mas o homem amigo, você não entende. Ele quer Lucas. Ele precisa dele. Clara gritou, e Daniel viu desespero nos olhos dela. Mas foi nesse momento que tudo se transformou. Uma explosão de luz etérea envolveu Clara. E em um instante, a figura dela se converteu em uma sombra mais densa e escura. O coração de Daniel parou. Não, Clara, não! Ele estendeu a mão, mas tudo parecia se esvair entre seus dedos.
A imagem de sua esposa se desfez, e agora, na sua frente estavam duas versões dela. A Clara que amava e uma outra, uma sombra em um manto negro que reluzia como se estivesse alimentando-se da dor. Você me afastou. Agora eu sou o que era para ser. A sombra de Clara sorriu, mas não havia amor, apenas um desejo voraz. Você não é Clara, Daniel gritou, a verdade golpeando o peito como um soco. A figura sorriu de maneira grotesca, seus olhos brilhando de um modo que Daniel nunca havia visto. Eu sou tudo o que você não quis ver, o poder que você teme, o que Clara e você deixaram nascer. Isso não pode ser verdade. Ele se recusou a aceitar. O homem amigo observava tudo com um sorriso satisfeito. Viu, Daniel? Você sempre foi cego ao verdadeiro legado que lhe foi dado. Clara e você não são apenas um casal. Vocês são uma combinação poderosa e perigosa. As sombras dançavam e a sala tremia. Daniel sentiu como se o chão estivesse fugindo dele. Lucas, meu filho! Ele gritou, mas não havia resposta. Uma onda de desespero tomou conta dele. Lucas havia desaparecido e a presença da sombra em Clara cresceu. O homem amigo se aproximou, seu olhar penetrante. Agora você deve decidir, Daniel. Aceite o que é ou perca tudo. Ao ouvir aquelas palavras, o chão sob seus pés se transformou em uma superfície instável, como um lago agitado. Se não fizer isso, Lucas será perdido para sempre. Não, você não pode. Você está mentindo. Ele não sabia mais em quem confiar. As vozes ecoavam ao seu redor. Ele se virou para Clara, mas a expressão dela agora era uma confusão de dor e prazer. Ele precisa de você, Daniel. A única forma de salvá-lo é convidando a escuridão. A sombra de Clara sussurrou, sua voz como um veneno que entrava em sua mente. Daniel hesitou, a visão começando a turvar, enquanto sentia que toda a sua realidade estava se desmantelando. Você é o que sempre temeu, Daniel. O que sempre esteve dentro de você. A figura do homem amigo disse. Enquanto falava, uma nova verdade começou a se descortinar, mostrando que a luta dele era muito maior do que poderia imaginar. Há uma escolha, sua vida ou a vida do filho. E nesse conflito, uma voz familiar ecoou em sua mente. Escolha, Daniel. E lembre-se, o que você apagar pode não voltar. E tudo ficou em silêncio novamente enquanto uma pesada incerteza se instalava na sala escura. A escolha estava diante dele, mas não era apenas sobre Lucas, era sobre sua própria essência. E naquele momento ele percebeu que o verdadeiro eu que temia estava prestes a emergir. Mas antes que pudesse decidir, tudo se apagou numa explosão de caos. E ele se viu em um lugar desconhecido, repleto de mais perguntas do que respostas. O que você realmente é, Daniel? A pergunta ecoou, e ele percebeu que, independentemente da escolha, nada nunca mais seria o mesmo. Os olhos de Daniel estavam fixos na escuridão se formando ao seu redor. Clara, agora uma sombra do que ele conhecia, flutuava, e a presença do homem amigo se tornava cada vez mais opressora. Você precisa escolher, Daniel. A vida de Lucas depende disso. O desespero em sua voz ecoava na sala, e ele sentiu seu coração acelerar. Escolher o quê? Ele gritou, a voz tremendo de raiva e medo. Você não pode simplesmente me deixar com isso. As sombras se contorciam, como se sentissem sua vulnerabilidade. Daniel queria salvá-la, mas o peso da verdade
o esmagava. Ele se lembrou de Lucas, de seu sorriso inocente e do quanto ele precisava do pai. E enquanto as visões de sua vida passavam diante de seus olhos, uma nova determinação começou a brotar dentro dele. Eu não vou deixar você levar Lucas, vou lutar por ele. Ele se viu tomando uma posição, o terror transformando-se em bravura. Sorrindo, mesmo que a expressão de Clara fosse aterradora, ele gritou: Eu aceito a escuridão, mas vou usá-la para salvar meu filho. A sala tremeu com suas palavras e a sombra de Clara hesitou. O homem amigo fez um movimento brusco, mas Daniel sentiu uma onda de poder atravessá-lo. Em vez de ser consumido, ele começou a brilhar como uma luz intensa, um fogo que não poderia ser ignorado. Lucas! Ele gritou, e a energia da sala respondeu à sua chamada, dissolvendo as sombras. Eu tô aqui, nunca te deixarei! Uma luz radiante penetrou na escuridão, e quando começou a dissipar, a figura de Lucas apareceu, sua expressão de medo se transformando em alívio. Papai! Ele chamou, correndo na direção de Daniel. Daniel estendeu os braços e, ao segurá-lo, uma onda de amor o envolveu, misturando-se com toda a dor que havia enfrentado. Estamos juntos agora, filho. Nunca mais nos separemos. Com essa nova força, Daniel encarou o homem amigo que se aproximava, agora sendo envolto pela luz. A besta, que parecia tão invencível, começou a hesitar. Você não pode nos separar. Nós somos mais fortes juntos. A verdade nas palavras de Daniel reverberou pela sala, transformando apreensão em esperança. A luz cresceu e, para a surpresa de Daniel, Clara começou a se desvanecer, sua forma se contorcendo entre a luz e a escuridão. Desculpe, Daniel, eu não sabia como a verdade nos separaria. Suas palavras soaram nostálgicas, cheias de dor e arrependimento. Você tem escolha, Clara. Venha para a luz ou fique na escuridão, Daniel exclamou, a tristeza em sua voz refletindo não só a perda, mas uma chance de redenção. As sombras gritaram com raiva, mas Clara hesitou em Daniel, revelando um novo entendimento. Eu posso mudar, ela murmurou, e a decisão dela ecoou na sala. Num último impulso, Clara se atirou na luz e a sala explodiu em um brilho ofuscante. Daniel protegeu Lucas, cobrindo-o com o corpo, enquanto tudo girava. Quando a luz finalmente acalmou, Daniel encontrou Clara ao seu lado, sua forma novamente familiar, e o sorriso dela iluminava tudo. Você fez isso, Daniel. Juntos conseguimos. E assim, não havia mais homem e amigo. As sombras se dissiparam e o peso que há tanto tempo o oprimia começou a desaparecer. Estamos juntos novamente. Nunca mais vamos nos separar, disse Clara, os olhos cheios de amor e tristeza. Mas enquanto tudo parecia calmo, uma sensação de incerteza ainda pairava no ar. Daniel sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E agora, Clara? O que fazemos a seguir? Agora precisamos entender a verdade que cruzamos. Nossos destinos não foram apenas mudados, Daniel. Eles se entrelaçam em algo que pode ser muito maior do que nós. Precisamos explorar. E com isso, uma nova jornada se abria diante deles. Daniel segurou a mão de Clara e de Lucas, prontos para enfrentar o que quer que viesse em seguida. O futuro ainda era incerto, mas a esperança brilhava intensamente. Juntos?
era possível superar qualquer escuridão. E agora, a hora é essa! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e faz a comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, rumo ao próximo capítulo!